Vocês acharam Deuteronômio 6? Diz assim a palavra de Deus: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fosse ensinado a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Oremos. Senhor, aqui está o teu mandamento para nossas famílias. Que o Senhor nos ensine essa noite, Deus, como cuidar dos nossos filhos, netos, e termos uma família que tem aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a algum dos diáconos, por favor, se fechar essa porta, eu acho que melhora o barulho dos cachorros. Fecha ali para mim, Cristiano, por favor. Porque hoje parece que eles estão mais do que o normal. Mas vamos prestar atenção aqui? Não vai atrapalhar não, né? O Cristiano vai fechar ali, eu acho que vai melhorar um pouco. Meus irmãos, como a gente aprende valores e como a gente aprende as coisas com os nossos pais, não é mesmo? Por exemplo, dificilmente um filho, ele torce para um time de futebol que não seja o time do seu pai. Quem aqui torce para o time que o seu pai torce? Ixi, aqui está meio fraco, né? Ou talvez vocês não gostam muito de futebol. Eu não sei se vocês perceberam, os meus filhos, eles torcem para o Atlético. Né? Hoje até o Luquinha já está com a camisa do Galo ali. Foi proposital que isso ia fazer parte da minha introdução. Porque nós vemos, meus irmãos, que aquilo que é importante para nós, nós falamos. Aquilo que é importante para nós queremos transmitir para os nossos filhos. Tanto que o Kaique, quando ele tinha 4 anos, eu já levei ele no Mineirão para ver o jogo do Atlético. E ele foi pé frio, nós perdemos de 2-0 para o Corinthians. Mas aquilo que é importante para nós, o time que a gente torce, os nossos valores ali que a gente quer transmitir para os nossos filhos. E eles acabam aprendendo, porque a gente fala tanto nisso, como que o menino já está com 1 ano com a camisa do Atlético, vai torcer para outro time. Difícil, né? Porque isso é aquilo que é importante para nós, a gente fala em casa, a gente quer transmitir para os nossos filhos. E aquilo que está no nosso coração, automaticamente é aquilo que nós mais falamos em casa. Tanto que Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então o que você fala muito na sua casa? O que seus filhos ouvem muito? O que eles vão aprender ouvindo você falar? Porque o que é importante para nós, a gente vai inculcar neles. Você vai inculcar a ele torcer para um time, você vai inculcar ele ter uma ambição. Se você falar muito de dinheiro na sua casa, que ele tem que ganhar dinheiro, que ele tem que ser bem-sucedido, provavelmente você vai conseguir inculcar isso nele e ele vai querer tudo isso. Porque aquilo que é importante para nós, nós queremos transmitir para os nossos filhos. Eu espero que os meninos não me decepcionem na adolescência e mudem de time, não. Porque, meus irmãos, aquilo que está no nosso coração vai estar na nossa boca. Então, um time de futebol pode se tornar até um ídolo.
Por exemplo, em Belo Horizonte, hoje tem jogo do Atlético 6h30. Amigos pastores de BH falam que a igreja fica vazia, porque aquilo se torna um ídolo, o coração se torna cheio daquilo e a gente vive em prol daquilo. A idolatria pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. A idolatria pode ser uma ideologia política, a idolatria pode ser um time de futebol, pode ser a sua carreira, aquilo que você coloca no lugar de Deus. E geralmente aquilo que está no nosso coração transborda para as nossas bocas e os nossos filhos estão vendo tudo que nós estamos falando e que nós estamos vivendo. Meus irmãos, esse texto vai nos mostrar hoje sobre pais que têm uma aliança com Deus e como que esses pais têm que transmitir a aliança que eles têm com Deus para os seus filhos. Vai falar que há uma autoridade espiritual na vida dos pais que eles devem passar para os seus filhos. Que o pai ele tem uma autoridade espiritual de dar bênçãos proféticas para os seus filhos e ensinar os seus filhos a amar a Deus. É isso que o texto basicamente vai nos falar hoje. Como que pais têm uma aliança com Deus e ensinam os seus filhos e netos a caminharem nessa aliança com Deus. Nosso tema então de hoje é Deus tem uma aliança com a nossa família. Aqui o contexto, meus irmãos, é que toda a família saiu do Egito. Não ficou ninguém. Até uma das propostas de Faraó era que as crianças ficassem lá. Mas não, Deus tira todas as famílias do Egito. E qual que era o propósito de Deus tirar as famílias do Egito? Para que eles pudessem adorar a Deus. Então não fica ninguém para trás. Todo mundo vem, por isso que Deus falava que era para circuncidar as crianças. É por isso hoje que nós batizamos as nossas crianças. Porque nós já cremos que Deus tem uma aliança conosco, com os pais, e Deus tem uma aliança também com os nossos filhos. Por isso nós colocamos desde pequeno a marca da aliança, o batismo, a água derramada na cabeça dos infantes, porque nós cremos que eles pertencem ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então aqui, meus irmãos, já vale um começo de reflexão para nós. Pais, quem é pai aqui? Qual é a prioridade para que os seus filhos aprendam? Quais são os seus sonhos para os seus filhos? O que mais você fala na sua casa? O que mais é falado lá? O que o coração de vocês está cheio, que durante a mesa vocês falam, vocês mais discutem na sua casa? Qual a prioridade de vocês? O que os seus filhos, o que eles têm aprendido através da sua vida? Quando eles olham para vocês, eles olham o quê? O que você mais ama? Porque, muito certamente, aquilo que você mais ama, você vai transmitir para os seus filhos. Eles vão amar isso também. Meus irmãos, e nós estamos agora num tempo de pós-pandemia. E a pandemia foi muito interessante que ela enviou todo mundo de dentro para casa. Não é mesmo? Tanto que um amigo meu policial disse que os índices de violência doméstica cresceram muito durante a pandemia. Porque agora o marido tinha que estar o dia inteiro dentro de casa. Então cresceram as brigas. Mas teve muita coisa boa se a gente for pensar. A pandemia, quando jogou todo mundo para dentro de casa, ela voltou a colocar a família um olhando para o outro. Ela obrigou a família a conversar. Ela obrigou a família agora a estar junto. A pandemia foi boa nesse sentido, não foi não? Eu tive experiências muito interessantes na pandemia. Então eu creio que Deus, um dos propósitos dessa pandemia, que Deus controla todas as coisas, um dos propósitos foi nos unir como família novamente. Jogar a gente para dentro de casa, porque a gente estava preocupado tão lá fora, a gente estava tão preocupado em ganhar dinheiro, a gente estava tão preocupado em se dar bem, que às vezes a gente não tinha tempo para a família. Pais que não conversam com seus filhos, esposas que não têm relação de diálogo com seus maridos,
e a pandemia jogou forçadamente todo mundo para dentro de casa. Eu não sei se você teve boas experiências com a sua família na pandemia. Quem teve? Eu tive. Eu estava morando em outra cidade e minha mãe ficou com medo. Em Uberlândia estava perigoso, que não sei o quê. Eu falei, mãe, vem para cá. Minha mãe foi com medo e ela ficou lá 2, 3 meses na minha casa. Sabe o que foi a grande experiência que eu tive com a minha mãe? Eu lia a Bíblia com ela todo dia às 8 horas da noite. Eu nunca tinha feito isso. Daí a pandemia pôs a minha mãe dentro da minha casa, sentada comigo todo dia, para ler a Bíblia às 8 horas da noite, durante 3 meses. É obviamente que eu leio a Bíblia com os meninos, né? Mas durante a pandemia eu peguei uma Bíblia de criança e li ela de capa a capa com o Kaique. Por que a gente não fazia isso antes da pandemia? Então a pandemia nos forçou a voltar para casa. A pandemia nos forçou a resolver os problemas familiares. A pandemia nos fez refletir quais são as nossas prioridades. Ela nos fez refletir no que a gente confia. Pessoas perderam muito dinheiro durante a pandemia, confiavam nos seus bens. Pessoas fortes, jovens de 30 anos, morreram na pandemia e viu que não podiam confiar na sua saúde. A pandemia quebrou os nossos falsos ídolos, os nossos falsos deuses, mostrando que um simples vírus pode derrubar um homem forte. Mostrando que nós não temos controle de nada, que um simples vírus pode botar todo mundo dentro de casa. Nós voltamos para casa na pandemia. Porque Deus quis nos levar para casa, porque tem coisas dentro de casa que nós temos que consertar. E uma delas é guiar a nossa família em aliança para com Deus. Deus estava agindo na pandemia, você não percebeu não? Deus estava controlando tudo durante a pandemia. A Bíblia nos mostra que Deus sempre age para a sua glória, que Deus sempre age para o bem do seu povo, e Deus sempre age para o avanço do Evangelho. Eu não sei aqui nessa igreja como é que foi na pandemia, mas lá onde eu estava trabalhando, a igreja cresceu na pandemia. A gente pensa assim, nossa, como é que nós vamos pregar o Evangelho agora? A igreja tem que fechar. Não, a gente começou a fazer transmissões, programas de rádio, e a igreja cresceu na pandemia. A pandemia nos jogou para dentro de casa. Meus irmãos, e esse texto vai nos falar que a nossa principal tarefa dada por Deus não é fazer que os nossos filhos sejam doutores. A nossa principal tarefa não é fazer com que os nossos filhos sejam ricos. A nossa principal tarefa é fazer com que os nossos filhos amem a Deus e obedeçam a sua palavra. Essa é a grande missão de pais e avós. Porque, meus irmãos, daqui uns dias nós vamos enviar os nossos filhos para a sociedade. Eles vão ser os futuros mestres, doutores, pedreiros, advogados, pintores. E a forma que nós ensinamos eles vai definir se eles vão para esse mundo com a mentalidade cristã ou com uma mentalidade secular. Se eles vão servir a Deus nessa sociedade como um cristão, ou se eles vão servir a Deus como alguém que só participou da igreja, mas não teve a sua mente e o seu coração transformado. A diferença será como essa missão vai ser feita. E essa noite Deus vai nos ensinar como fazer essa missão. Você quer aprender? Amém? Essa noite Deus, nesse texto, vai nos ensinar como fazer essa missão. Mas talvez você pense assim, pastor, meus filhos já estão criados, eu tenho filhos já de 30 anos, eu já sou avô. Nunca é tarde para começar a missão na sua família. Nunca é tarde para começar. Talvez você pode recuperar o tempo que foi perdido. Você pode começar agora com seu filho com 30, 40 anos a fazer missão na sua casa. Ou talvez você pense assim, mas eu ainda não tenho uma família. Nós temos vários jovens aqui solteiros ainda.
mas você pode aprender agora, quando você tiver uma família, como criar os seus filhos em aliança com Deus. Você quer aprender? Amém? Então vamos comigo. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus ensina aqui em 3 pontos. Primeiro, que ensinar os nossos filhos é uma ordem de Deus. Segundo, que deve estar no nosso coração. E Deus nos ensina maneiras de fazer isso. Aqui, meus irmãos, o contexto para vocês entenderem. O povo já tinha peregrinado no deserto. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Faltava pouquinho. Eles já tinham peregrinado por vários anos no deserto. Moisés já estava treinando Josué. Porque foi Josué que ia fazer o povo entrar na terra prometida. Ele estava treinando já Josué. Josué que lidera o povo para entrar na terra prometida. E daí no capítulo 5, que nós lemos durante a liturgia, Moisés repete a lei de Deus. Moisés repete os 10 mandamentos. E Moisés fala que o sucesso dessa missão ia depender se o povo amasse a Deus e ensinasse os seus filhos a amar a Deus. O sucesso da missão nessa nova terra dependeria do amor a Deus e ensinar os seus filhos a amar a Deus. Josué cumpre a missão e antes de morrer, Josué faz um apelo para o povo. Josué faz um apelo para o povo que você vai conhecer esse apelo. Lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué fala para eles: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué chega no momento decisivo e ele fala para o povo assim: olha, chegou a hora de vocês decidirem. Se vocês vão servir os deuses dos amorreus ou os deuses que estão do outro lado. Mas Josué toma uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E daí o restante do texto diz que o povo fala assim: não, que isso, nas minhas palavras, tá? Que isso? Nós vamos servir ao Senhor também. Essa decisão de Josué, ela deve ser a decisão de todo homem. Esse é o papel do homem. Ele assume um compromisso de servir a Deus, mas ele assume um compromisso também que a sua família entre nessa aliança com Deus. Ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo fala: nós também vamos servir assim. Mas, meus irmãos, se você for um pouquinho agora para Juízes, no capítulo 2, Juízes no capítulo 2, que é o próximo livro depois de Josué, a partir do versículo 6, diz o seguinte: olha o que diz Juízes, capítulo 2, versículo 6. Diz o seguinte: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito em Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Tinat-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma geração nova, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel.
Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, servindo os Balaíns. Vocês perceberam na leitura, meus irmãos, o que aconteceram? Mantenha o foco aí, mantenha a atenção. Eles entraram na terra prometida? Sim. Josué morreu? Morreu. Os líderes daquela época morreram? Morreram. E a primeira geração que entra na terra prometida diz que eles não conheciam o Senhor. Diz que eles não conheciam as obras de Deus e que eles foram servir os Balaíns, que eram os deuses falsos daquela época. Meus irmãos, como assim a próxima geração não conhece a Deus? Próxima geração, irmãos, é os nossos filhos e netos. A primeira geração que entra na terra prometida, depois que morrem os pais, diz que eles não conhecem o Deus de Israel. Eles não conhecem as obras de Deus. Como assim, meus irmãos? O que aconteceu? Josué falhou? Foi Moisés que falhou? Quem falhou? Os pais falharam. Aquela geração que entrou na terra prometida não conhecia o Senhor, porque os pais falharam na sua tarefa de ensinar os seus filhos a amarem a Deus e amarem e obedecerem a palavra de Deus. Diz que eles não conheciam e eles foram servir aos Balaíns, falsos deuses daquela terra. E hoje, meus irmãos, então Deus nos ensina a fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e esperamos que eles aprendam e que Deus toque o coração deles. Porque nós vemos às vezes que pais fizeram a sua parte, amam a Deus, ensinaram, mas mesmo assim os seus filhos não escolhem, quando adultos, amar a Deus e servir a Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a primeira parte que Deus fala, meus irmãos, que ensinar os nossos filhos é uma ordem do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, que nós vimos, quando nós vemos no versículo 1, vai dizer que o Senhor ordenou que fossem ensinados. Depois no versículo 6, ele fala novamente, essas palavras que hoje lhe ordeno, está no seu coração. Meus irmãos, colocar os nossos filhos numa aliança com Deus, ensiná-los, é uma ordem de Deus. Nós devemos fazer isso. Porque como eu falei, Deus os escolheu assim como Ele escolheu a gente. Senão eles não nasceriam numa família que tem aliança com Deus. Ensinar aos nossos filhos não é uma opção, é uma ordem. Pôr a nossa família na aliança, ser o discipulador da nossa família. A família, meus irmãos, ela funciona como se fosse uma pequena igreja. É ali que o pai exerce o seu pastoreio. É ali que o pai ensina os seus filhos. Tanto que para ser presbítero na igreja, você sabe qual que é o pré-requisito? Que o homem governe a sua própria casa, para que depois possa governar a igreja. Então a nossa família, homens, ela é a nossa pequena igreja. Se eu faço um trabalho bem feito com 2, 3, 4, 5, aí Deus me chama para cuidar da sua igreja. 50, 100, 200. O pré-requisito para um presbítero é cuidar da sua família. Mas esse é uma ordem para todo homem cristão. O homem é o pastor da sua casa, é o sacerdote do lar. Se você lembrar, talvez em Efésios capítulo 6, versículo 4, lá fala, pais, criem os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E lá quando fala pais, é homens. Que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Então, às vezes, nós estamos preocupados com tanta coisa lá fora. Nós estamos preocupados, talvez, em evangelizar os perdidos lá fora. Nós estamos preocupados em como que nós vamos aumentar a nossa renda. Sendo que a principal missão que Deus nos deu
é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Às vezes a gente trata a igreja como se fosse a principal responsável por isso. Mas não, meus irmãos, a igreja, ela é a parceira das famílias nesse ensino. A igreja que capacita os pais. Tanto que no versículo 1 do capítulo 6 fala o seguinte: são esses os mandamentos e os estatutos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Josué, ele tinha um papel. Josué tinha que ensinar os pais da família. Mas Josué não tinha como entrar dentro de toda a família. Josué era o pastor do grande rebanho. Então a igreja, meus irmãos, ela funciona como uma capacitadora. A igreja ensina os pais, ajuda os pais a pastorearem as suas famílias. E parece que a gente estava querendo terceirizar para a igreja essa nossa responsabilidade. Eu levo meu filho na escola bíblica, já está bom. Meus irmãos, é muito pouco. As crianças estão lá ouvindo a palavra, vão ser 30 a 40 minutos na semana. Elas vão passar 5 horas na escola durante a semana, todo dia, ou às vezes 8 horas na escola. E às vezes os professores dos seus filhos são professores que não temem a Deus. Trazê-los ao domingo apenas, ensiná-los só no domingo, é muito pouco, porque eles vão ser bombardeados por esse mundo secular, a amar os deuses desse mundo, desse século. Eles vão ser bombardeados de segunda a sábado. Só o domingo é muito pouco. Então, se a igreja funciona como uma capacitadora, você tem que vir se capacitar na igreja. Pais, a escola bíblica dominical tem que fazer parte da sua agenda. Porque se você tem que ensinar os seus filhos, você tem que conhecer a palavra. Essa palavra tem que fazer parte da sua vida para que você possa ensinar aqueles que estão debaixo da sua tutela. Então venha na escola dominical se preparar. Daí você pensa assim, talvez tenha alguém aqui, só eu sou cristão na minha família. Meu esposo não é convertido ainda. Ou talvez tem jovens aqui que falam assim, meus pais não são convertidos. Sabe qual é a recomendação que eu dou? Faça você. Faça você, mãe. Se o seu marido não é convertido, faça você, mãe. Faça você, vó. Você conhece Timóteo? O discípulo de Paulo? Já vou falar nele? Você sabe quem ensinou Timóteo a palavra de Deus? A sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Timóteo, um jovem pastor, foi ensinado por mulheres da família, pela mãe e pela avó. Faça você, vó. Se você é jovem, só você é convertido na sua família, faça você. Busque ensinar os seus filhos. Porque Deus, meus irmãos, quer cuidar das nossas famílias. A pandemia nos mostrou isso, foi muito ruim em vários aspectos, mas mostrou que nós precisamos voltar para casa, que nós precisamos voltar a sentar na mesa e olhar no olho um do outro, que nós tínhamos coisas para resolver na nossa família, que a nossa família é o nosso bem mais precioso. Momentos difíceis a gente conta com quem, gente? Família. E quando é uma boa igreja, a gente ainda conta com a família da fé. Portanto, faça-os com os seus. Então, uma ordem, Deus manda, ensine os seus filhos e netos. Eles vão entrar na terra, eles têm que entrar naquela terra conhecendo os mandamentos do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, que é algo que tem que estar no nosso coração. Olha o versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Veja aqui que há uma afirmação. O Senhor é o único Deus. E quando eles entraram na terra, eles foram adorar quem? Os
Balaíns. Eles não aprenderam que existe apenas um Deus, um único Senhor. E hoje, meus irmãos, a gente não adora um Balaim, né, que era uma imagem, mas pode ter muitos deuses que dominam o nosso coração, como eu falei de idolatria no começo. Então nós temos que afirmar para nós mesmos, há um único Deus e um único Senhor sobre a minha vida e a minha família. Mas vejam, meus irmãos, que Deus fala que isso tem que ser feito com o coração. Porque se eu ensino os meus filhos, se eu ensino os meus avós, a minha mãe, os meus parentes, sem amar aquilo que eu estou ensinando, vai ser algo mecânico. Eu vou estar ensinando para eles apenas uma religião. Portanto, é importante que nós aprendamos a amar a Deus. E veja, meus irmãos, que Deus pede para ser amado. Deus é um Deus de amor e Ele quer ter uma relação conosco de amor. Deus fala, me amem. Deus é um pai que quer ser amado e chama a gente para amar Ele. Porque quando nós fazemos com o coração, é diferente, não é? Quando a gente faz alguma coisa com o coração, a gente não faz bem feito. As pessoas não percebem quando a gente faz alguma coisa com a alma, quando alguma coisa que a gente gosta. Os meus filhos já têm percebido como eu gosto do Atlético. E eles falam, pai, você gosta mesmo, hein? Que não seja um ídolo na minha vida. Mas outro dia eu dei uma disciplina para eles já tinha umas 2 semanas sem televisão. Daí eu tirei a televisão do esconderijo e coloquei, ô pai, hoje você vai tirar a disciplina? Hoje tem jogo do Atlético. Eles estão aprendendo o quê? Que isso é importante para mim. Mas o que eu tenho que ensiná-los que é mais importante para mim? O meu Deus. Eles têm que ver que de fato eu amo a Deus. Eles têm que ver de fato na minha vida que eu sirvo a Deus, não por uma obrigação, que eu os trago à igreja não por uma obrigação, mas não, que eu os trago aqui, porque aqui é o local da gente adorar a Deus. Eles sabem quando é de coração. Para que não seja algo mecânico, meus irmãos. Nós temos que buscar amar a Deus, porque às vezes o nosso serviço a Deus é tão fraco, porque nós não amamos o Senhor. Já percebeu isso? Às vezes o nosso serviço a Deus é tão fraco, porque nós não amamos verdadeiramente o Senhor. E os nossos filhos estão vendo isso, gente. Menino é igual uma esponja. Ele vê tudo que a gente está fazendo. Ele sabe o que é importante para nós. Eles vão aprender conosco a amar a Deus ou não. Porque quando a gente ama, a gente é diferente. Eles estão vendo o nosso entusiasmo. Eles estão vendo o que é prioridade para nós. Eles estão vendo o que a nossa boca fala muito. Porque a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Meus irmãos, então amar a Deus é tão importante que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar amar a Deus através de uma devoção a Ele, através dessa nossa reunião coletiva. Nós devemos clamar a Deus, Deus, por favor, coloca o seu amor no meu coração, eu quero te amar. Esse tem que ser o clamor do nosso coração. Porque o nosso coração funciona, meus irmãos, como se fosse uma fábrica de ídolos. O nosso coração muito facilmente confia e se alegra em outras coisas, que não é o Senhor. O nosso coração, ele deixa de confiar e amar a Deus muito facilmente, ele é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que buscar uma devoção a Deus, pedir, Pai, eu quero amar o Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, para que meus filhos aprendam a amar o Senhor. Por isso nós precisamos de uma devoção individual. Hoje eu perguntei na escola bíblica dominical, o que Deus falou com você essa semana? E alguns irmãos falaram, eu li a Bíblia, Deus falou isso comigo. Outro, Deus falou isso comigo. E eu pergunto agora para a congregação reunida, o que Deus falou com você essa semana? Qual foi a sua leitura bíblica? Você dobrou o seu joelho e falou, Deus,
Coloca o seu amor no meu coração. Faça isso porque o seu coração precisa dessa disciplina. Porque o nosso coração facilmente busca alegria e confiança em outras coisas. O nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós temos que pedir todo dia: Deus, eu quero te amar. Porque senão nós vamos ensinar aos nossos filhos apenas uma nova religião. E daí quando eles chegam na adolescência ou talvez na juventude, a gente vê que a religião não teve força para segurá-los na presença de Deus. Porque só o verdadeiro amor tem força para segurar a gente na presença de Deus. Meus irmãos, quem nos cerca está vendo o que nós amamos. E isso vai impactar a vida deles. Nós devemos amar a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Deus é o nosso Pai. E a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai na eternidade, Deus quis estender a sua comunhão para os seus filhos. Deus nos ama e quer ser amado por nós. Amém. Mas, meus irmãos, o que é amar a Deus? O que é o amor? Hoje fala-se que o amor seria um sentimento, né? Já viu isso? Eu não estou sentindo no meu coração de perdoar. Eu não estou sentindo mais amor por você, né? O cara quer terminar e fala, não estou sentindo mais. Quando ele não dá uma de espiritual, né? Deus falou que é para mim terminar. O que é o amor, meus irmãos? O amor é algo objetivo ou é algo subjetivo? A Bíblia nos fala que amar a Deus é crer e obedecer Ele. O apóstolo João nos responde essa pergunta: o que é amar a Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 3, nos fala o que é amar a Deus. Põe aqui para mim, por favor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que é amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. E veja, para que quem ama a Deus, os mandamentos de Deus não é um peso, não são penosos. Não é um fardo amar a Deus, não é um fardo obedecer a Deus. Quem ama a Deus é uma alegria. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. A lei de Deus é uma bênção. A lei de Deus é a expressão do seu amor, querendo o nosso bem, meus irmãos. Quem aqui é pai, você daria alguma ordem para os seus filhos que não fosse boa para ele? Nós que somos pais, a gente só pede coisa que sabe que é boa para eles. E a Bíblia fala que nós somos pais e ainda somos pecadores e fazemos o que é bom para os nossos filhos. Você acha que o nosso Pai Celestial pediria alguma coisa na sua lei que seria ruim para nós? É claro que não. Quando Deus nos dá leis, quando Deus nos dá mandamentos, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos proteger. É porque Ele quer o nosso bem. Você precisa olhar para os mandamentos de Deus com essa cosmovisão, com esse óculos. Que a lei de Deus é porque Ele me ama e Ele quer o meu bem. Você encara a lei de Deus assim? Talvez você lembra dos provérbios. A maioria dos provérbios começa assim: filho meu, me ouça. A lei de Deus, meus irmãos, é Deus falando assim para você: meu filho, eu te amo tanto, ouve o que eu tenho para dizer para você, que a sua vida vai se dar bem. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos quando dá uma lei para ele, uma ordem? A gente quer protegê-los. Deus quer nos proteger, meu irmão. E obedecer a Deus é essa confiança nele, de que Ele quer o melhor para nós. Mas quais mandamentos? Ali em 1 João nós vimos que amar a Deus é guardar os mandamentos. Quais mandamentos? Os que nós lemos em Deuteronômio capítulo 5.
o capítulo anterior do nosso texto. Os 10 mandamentos. Por isso, propositalmente, eu li os 10 mandamentos antes da pregação. Os mandamentos de Deus quer que nós amemos Ele, são os 10 mandamentos. Mas às vezes a gente nem sabe quais são os 10 mandamentos. Outro dia eu perguntei aqui na EBD, os irmãos não sabiam os 10 mandamentos. Lembra? Então fica difícil obedecer se eu nem sei o que Deus pede de mim. Vamos lembrar aqui os 10 mandamentos? Primeiro mandamento: não ter outros deuses diante de mim. Deus tem que ser o único Senhor da nossa vida. E como nós quebramos o primeiro mandamento, não é verdade? Quando nós confiamos em algo além de Deus, quando nós colocamos a alegria em algo que não seja em Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Quando eu deixo de ir no culto para assistir o jogo do Atlético, quem é mais importante na minha vida? O Atlético. Virou um ídolo no meu coração. Primeiro mandamento. Qual o segundo mandamento? Não farás imagens de escultura. Esse a gente acha que nós não quebramos, né? Mas um dia eu vou dar uma aula só sobre esse mandamento na escola bíblica e vou te chamar para você vir. Terceiro mandamento. Você sabe? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, eu represento o nome de Deus na sociedade. A forma que eu vivo envergonha o nome do meu pai ou exalta o nome do meu pai. Vou te dar um exemplo da gente quebrar o terceiro mandamento. Vamos supor que o Kaique, meu filho mais velho, dá um chute na canela da professora. E eles chamam o pai lá. Eu chego lá. Quem está sendo envergonhado? O Kaique ou o pai? O pai. Então a forma que nós vivemos, ela honra o nome de Deus ou desonra o nome de Deus. Às vezes nós quebramos o terceiro mandamento. O quarto mandamento. Talvez esse é o campeão. Que na velha aliança era guardar o dia de sábado. Na nova aliança nós já ensinamos isso aqui, que é que nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia da gente descansar para a gente poder cultuar a Deus. É o dia da gente parar tudo que nós estamos fazendo para celebrar o dia da ressurreição. Outro dia uma irmã me falou assim: pastor, vocês não conhecem aqui, não está aqui, então eu posso falar. Disse assim: pastor, eu não estou vindo no culto, mas eu amo a Deus, viu? Vamos pensar de forma objetiva? Vamos supor que eu faço uma festa de aniversário e chamo os meus amigos que são importantes para mim. Daí você fala assim: Gabriel, eu não fui no aniversário não, mas eu te amo demais. Qual que era a forma objetiva de você mostrar que me ama? Indo no aniversário. E às vezes as desculpas para não ir são terríveis. Desculpas e mais desculpas. E a gente afirma ainda que ama a Deus. Quarto mandamento talvez é o mandamento mais quebrado pelos cristãos. A gente busca um ganho extra no dia de domingo e fala que confia no Senhor para Ele sustentar a nossa vida. A gente fala que se alegra em Deus, mas faz alguma coisa para alegrar o nosso dia. Daí a gente chega aqui já cansado. Já teve churrasco, já teve clube, já teve um monte de coisa. Daí uma pregação de 30, 40 minutos. Você vai achar muito ruim, porque você já está cansado. Porque você já ocupou o seu dia todo com outros afazeres. Os 6 mandamentos relacionados a nós, talvez a gente não quebra tanto. Já perceberam que às vezes a gente se preocupa mais em honrar as pessoas do que honrar a Deus? A gente não quebra tanto os 6 últimos mandamentos em relação a nós, não é verdade? Porque às vezes nós nos preocupamos em honrar mais as pessoas do que honrar o nosso Criador. Isso também é idolatria. Quando eu coloco as pessoas acima de Deus. Meus irmãos, obedecer a Deus é algo objetivo. Obedecer a Deus é algo prático.
Porque o que você espera de mim? Os mandamentos em relação a nós, os 6 últimos, ele fala da nossa relação um com o outro. E ele vai falar sobre eu respeitar a sua família, não adulterarás. Ele fala para mim respeitar a sua vida, não matarás. Respeitar a sua integridade física. Ele fala para mim respeitar os seus bens, não furtar. Ele fala para mim respeitar o seu nome, não dar falso testemunho. Então, amar ao próximo também é uma coisa objetiva. Amar ao próximo é respeitar a vida da pessoa, a sua integridade física, é respeitar o nome daquela pessoa, é respeitar os bens daquela pessoa, é respeitar a família daquela pessoa. Você espera que eu respeite tudo isso na sua vida ou que eu apenas fale que te ame? O que você espera, irmãos? Um amor objetivo, que eu respeite a sua família, os seus bens, o seu nome, ou eu apenas fale que te ame? Você espera que eu respeite o seu nome. Quando fala para a gente não dar falso testemunho, é respeite o nome e a integridade moral das outras pessoas. É isso que você espera de mim. Você espera que eu respeite a sua família, a sua esposa, as suas filhas, os seus filhos. Então, amar a Deus, meus irmãos, e amar o próximo é algo objetivo. Há uma lei para isso. Meus irmãos, como que a gente faz a missão, então, de Deus? É uma ordem, tem que estar no meu coração, eu tenho que amar a Deus. Mas fala aqui de uma maneira agora formal e informal da gente fazer isso. Olha o versículo 7, alguém lê em voz alta enquanto eu tomo minha água?